queridos telespectadores, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu sou Heitor Hernandes da Silva, para participar dessa entrevista. E aqui temos Ronaldo Lemos, né, psicanalista, pastor, professor, e Ronaldo Viana, professor, pastor, intelectual, autor de fato, 15 livros, né, um escritor primoroso, intelectual vibrante, com ideias maravilhosas, com as quais eu não concordo, com todas elas. Ele também não concorda com as minhas, e vamos nessa amizade, né, de livros assim, conflitante até o mundo acabar. Brincadeira, cara, né? O nosso programa de hoje é sobre criacionismo literal. Vamos apresentar o criacionismo, vamos defender o criacionismo. Quem quiser ser evolucionista que seja, mas está errado, né? Nós somos assim, nós somos esses filósofos, esses sábios que não só dizemos que quem está errado e por que está errado, né? Daqui para frente vamos dizer por que estão errados. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, graças preparado a Deus. Para mais essa jornada? Estamos aí. Ronaldo de cá, preparado para mais uma jornada? Então vamos para o nosso programa Criacionismo Literal. O criacionismo se opõe ao evolucionismo, diríamos assim, né? Não existe uma terceira via, não existe uma terceira via, uma terceira maneira de explicar o mundo, ou pela ótica do criacionismo, ou pela ótica do evolucionismo. Ou seja, não tem uma terceira saída. Tem ou não? Não. Você não conhece? Conhece ou não? Não conhece, eu também não. Se existir, nós somos lascados, porque nós somos três que concordamos com a inexistência de uma terceira via, né? Diríamos assim. O que contrapõe ao criacionismo é, basicamente, o evolucionismo. Ronaldo Viana, no seu modo de pensar, criacionismo e evolucionismo. O evolucionismo, ele é, em sua origem, materialista ou ele é uma espécie de espiritualismo sem Deus? Na minha visão, ele é materialista. Materialista, né? Ele é. Ele parte realmente da questão da natureza, sem pensar em nenhum tipo de divindade, qualquer coisa desse tipo, realmente não. Ele parte da natureza e da seleção natural, né? E aí temos aí a origem das espécies, é o livro dele, é a tese dele. Ele desenvolve, então, um processo evolutivo, né? E progressivamente Charles Darwin, né? Charles Darwin, até chegar ao, digamos, ser humano, né? E aí tem toda umas famílias... Até chegar a ele, pelo menos, né? E aí há ideias que eu não concordo, claro que não. Mas interessante, é que todo mundo cita, todo mundo desse meio aí, que crê no evolucionismo, citam as teorias dele, etc., mas não tem peito para dizer que no final da vida ele disse, aquilo fora roubos da minha juventude, e desacreditou naquele seu dito, e, segundo alguns, teria até se tornado um cristão. Bem, eu não estou aqui para dizer se isso é certo, é verdade, se é absoluto, mas a verdade é que ele, no final, ele não segurou a onda, porque não dava para um sábio segurar a besteira que ele inventou. Né? Exatamente. Ronaldo Lemos, o evolucionismo é fundado em cima de uma origem das espécies. Né? Ou seja, o criacionismo parte de uma divindade, de um Deus que é o ser maior, que é um Deus imaterial e eterno, é lógico, uma coisa eterna cria o que é pontual. Né? Agora, a materialidade em si começar a existir, a ideia seria isso, tudo vem de quê? Olha, isso não é a questão da humanidade do mundo animal, não, é mais do que isso. Na Terra surgiu o homem, evoluiu, ok, tudo bem, mas de onde veio a Terra? Veio tal lugar, de onde veio? Então você tem que ter um ponto zero, onde nada existiu. Exatamente. Para começar esse máximo em que nós estamos inseridos. Isso aí é uma coisa inteligente ou é tremendamente frívola, ou seja, sem sustentação? Eu diria que é não só inteligente, como no caso, para nós que somos cristãos, ela é didática. É didática, mas o materialismo não. O ateísmo E a ciência, a biologia, o campo da biologia vem comprovar. Porque existem várias tradições, várias culturas, várias religiões que explicam a origem de todas as coisas. Mas que possa ser
comprovada pela ciência, a gente encontra só no campo do cristianismo, ou da Bíblia, melhor A dizendo. Bíblia. Dizer que a Bíblia começou lá no Velho Para os judeus, já é o livro básico do judeu também. O que diz, né? Hoje a gente sabe pela ciência que nós estamos aqui porque houve gases que andavam por aí. Isso é a teoria do Big Bang. Pequenas moléculas foram se juntando, formou, e depois... Uma grande explosão, diríamos. Então, a grande explosão, e depois aquilo aparece a parte líquida, que vai depois surgir a vegetação, que vai gerar a fotossíntese. Até chegar o camarada que vai... Para chegar os animais, para chegar... do ser humano. É a narrativa dos 6 dias da Bíblia. A narrativa dos 6 dias da Bíblia, da criação de Deus, né? É justamente o que a ciência tem alcançado para comprovar que aconteceu, teria acontecido daquela maneira. Não tem outro discurso teológico que afirme essa verdade. A questão é essa, a questão é que nada, o todo não veio do nada. O nada não consegue construir nada. O irracional não pode dar origem ao racional. Não, né? Aí não seria nem o racional, seria o absolutamente inexistente. Ou seja, o nada, como você vai conceber um universo em que um ponto nesse universo todo, em que nada existiu. Exato. E nem o próprio universo não teria existido também. Exato. Não tem como. E aí que está, como que isso vai evoluir o nada, né? O nada, ou algo que supostamente veio desse nada, evoluiu para a racionalidade. Gente, não Até explicar essa origem do nada. tem sentido. Não faz sentido. Não, nenhum. Mas é muito difícil acreditar que tem existido um Deus eternamente. É mais difícil imaginar um universo que tenha começado da inexistência de qualquer coisa. Não existe. É muito mais difícil, né? Então, essa luta entre cristianismo, entre criacionismo e ateísmo, é uma coisa absurda. Porque o ateísmo, no evolucionismo, no caso ateísta por natureza, ele parte do princípio de que do nada chegou-se a tudo isso. Aí é do nada mesmo. Do nada. Vejam, nós estamos lidando hoje, nós falamos muito aí do satélite Hubble, né? Ele descortinou o universo. Só que quando ele foi lançado, ele já estava 10 anos atrasado. A tecnologia dele já era anterior, né? Descobriu coisas maravilhosas. Agora lançaram o James Webb, que também já foi lançado, ultrapassado. E quando ele foi preparado, montado, etc., a tecnologia já evoluiu e ele foi lançado. O James Webb descobriu agora galáxias em formação. Foi o Big Bang para a cucuia. O que os cientistas vão fazer com o Big Bang? Não tem sentido. Não tem sentido. Um laboratório aeroespacial que saiu totalmente do meio orbital, está fora de qualquer tipo de órbita, de atração nesse nosso Sol, descobriu para aí. Estão surgindo galáxias novas. Como é que pode? Ou seja, o Big Bang não tem Você não sabe nem quantas tem, ainda tem outras. Não, mas veja, olha só. Quantas tem, Gente, ainda tem novas. agora o James Webb chegou à conclusão que existe nesse universo, com certeza, alguma coisa acima de 3 bilhões de galáxias. E novas estão surgindo. Então, assim, eu estou dizendo. E novas, 3 bilhões de galáxias. Eu não vou considerar as mais variadas formas. Nós temos a nossa aqui, que é uma espiralada. Uhum. Você, para transitar, fazer uma viagenzinha entre a parte mais estreita, né, ela é espiralada, você levaria 4.000 anos-luz entre as duas partes mais. Geralmente você viajando durante 4.000 anos Na velocidade. a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Tá bom, quem quiser fazer a viagem, faça à vontade, não tem nada contra isso. Não. Né? E a parte extrema, a parte mais larga, as extremidades, portanto, maiores, 12.000 anos-luz para sair de um ponto a outro. Isso é a nossa galáxia, onde está o nosso Sol, que é uma droguinha aí, pequenininho, morrendo. Né? Já está morrendo. Isso é a nossa galáxia. Agora você imagina se existir mesmo, de fato, mais de 3 bilhões de galáxias no universo. São os cientistas que dizem, né? Então, o evolucionismo é uma obra criada por Charles Darwin. Ele não sabe, não tinha dúvida, era um pesquisador. Não tem nada contra alguém que queira descobrir a origem das coisas. Ótimo, vai em frente.
Mas bater o martelo é um horror. E pior é existir gente que acredita num martelo de isopor que foi batido lá no passado. Martelo de isopor. Não foi contundente, não foi de ferro nem de aço, né? As 10 principais do evolucionismo. Tudo veio do nada, né? E a cabeça que chegou a essa conclusão veio de onde? Tem que ser criado, né? Tem que ser criado, né? Então, como é que tudo vem do nada e uma cabeça concebe em algum momento que foi assim? Tomás de Aquino diz, do nada, nada vem. É simples. É simples. Tem que ter a origem racional para criar tudo que existe, né? A complexidade que é o ser humano, cara, é tremendo. Esquece o universo, só o ser humano. Só o ser humano. Gente, o pastor estuda essas coisas, o psique, a mente e todo o organismo, todas as coisas colocadas... Dentro desse crânio aí, que no caso de vocês, são uns crânios horrorosos. Uma rede de neurônio que vai mandar... Tá bom. Mas eu vou concordar. O crânio de vocês, eu acho perfeito. Agora o meu sim, olha só. Então, olha só, majestoso, né? Dentro da nossa cabeça, tem mais de 6 bilhões de neurônios. Tem neurônio no nosso corpo, tem mais de 1 metro de comprimento. Sai do cérebro, vai na ponta do dedo. Né? Esses neurônios não se multiplicam. Poxa, De onde eles vieram? Foram construídos, evoluídos. como, né? Nele as coisas são gravadas energeticamente. Tudo. Um neurônio grava o quê? Se eu falar uma palavra aqui, tola, antiga, foi-se, não é o verbo ir, não. Foi-se, aquilo que se usa para cortar. Né? Lembrou de uma foice? Lembrou de uma foice? Sim. Você sabia que tinha uma foice para a cabeça? Você não sabia, né? Tá aí, você lembrou da foice, certo? Exato. Né? Outra coisa simples que você pode ter em casa, martelo. Você tem um martelo em casa ou não, mas lembrando de um martelo? Pois bem, aqui está o martelo. Onde é que está? Em que parte do neurônio está aquele martelo com cabo e tudo que eu lembrei agora? Exato. Né? Tudo isso. Os pensamentos que nós estamos usando aqui estão em neurônios. A ideia de presente, passado e futuro, de eternidade, tudo isso está no ser humano. Como isso aí veio do nada? Misericórdia. A fisiologia, a natureza, todo o processo, cada coisa, tudo que fazemos, né, o paladar, a audição, As cores. tudo. Gente, como que pode, do nada, algo irracional, num processo evolutivo, chegou a isso? Não existe. Porque o evolucionismo, na verdade, é a luta do homem para negar a existência de Deus. Em todos os Em aspectos. todos os aspectos. Ou seja, na verdade, algo que ao ser humano seria um complexo de Deus. O ser humano quer ter a explicação para todas as coisas, quer ser a origem de todas as coisas, e ele não é. Gostei dessa ideia, complexo É um de Deus. complexo de É Deus. um bom tema para o próximo livro. Não, É, brincando, exatamente. Não, mas anota não aí, fala mas sério, coloca aí. né? Inspiração. Os outros colocou inspiração divina, nesse eu Prefácio do inspiração do doutor Heitor Heitor da Silva. É um complexo de Deus. Os caras não querem admitir que tenham sido criados, não querem admitir que exista um ser maior absoluto que está acima de todas as coisas, do pensamento, da luz e do espaço. Isso, o evolucionismo é essa coisa que não admite. Aí, alguém diz, só sei que nada sou. Isso é uma ideia filosófica, não é? Sim. Isso é sabedoria. Não é? Essa sabedoria, portanto, bate de frente com o evolucionismo. Ele não admite isso. Não, eu sou. Não, eu sou, eu sei. Esse domínio que o ser humano quer ter do tudo que extrapola ao seu próprio ser. Ronaldo? Falando aqui até, lembrando os filósofos, né? Aquela frase, conhece-te a ti mesmo. E hoje você vê em muitos lugares completada dizendo assim, conhece-te a ti mesmo e verás a Deus. Ou seja, né? Nós somos Deus a partir do momento que é uma afirmação, é o complexo de Deus. Conhece a ti mesmo, aí agora alguém completa.
porque verás a Deus. É o complexo de Deus. Complexo de Deus. Bem, o evolucionismo, ele tem verdade? Tem. Claro que tem. Sim. No processo, mas não na origem. Na questão das adaptações. Adaptações. A própria seleção Assim, natural é uma verdade. Do aperfeiçoamento que a própria natureza faz, Sim. ajustando, né? Eu costumo brincar, bem, você vê na questão do criacionismo, Deus que fez os animais, fez isso, fez aquilo, ele fez um tudo, fez o ser humano, mas sobrou um material. Ele fez tudo e sobrou na bancada, sobrou lá o material, para não perder, não estragar material, né? Que ele elaborou durante tanto tempo. Aí ele fez um animal com as sobras que havia sobrado. Ele colocou bico de pato em um animal que também é mamífero e que põe o ovo, que é o ornitorrinco. Fez um bicho muito feio, só para não perder material. Aproveitamento da sobra. Aproveitamento da sobra, ele fez o ornitorrinco, que existe lá na Austrália, Nova Zelândia, etc. Aí eu pergunto, o bicho é mamífero, cara, e tem bico de pato. Exatamente. E é mamífero, bota ovo. Que bicho mais estranho, você vai dizer assim, mas isso não tem utilidade. Tem. Vai lá ver no ecossistema em que ele E está. toda a organização, cara, Tudo. o planeta, os rios com seus peixes específicos, os mares e tudo mais. Gente, tudo é criado, e aí que vem a questão da beleza, criado para o homem, para o ambiente do homem, para o homem viver. Desfrutar. Desfrutar. Eu só não concordo com uma coisa, cara, que é brincadeira, vocês vão sair dizendo para ele que eu não concordo. É que ele fez um peixe cuja carne é tremendamente deliciosa, que é o martelichão. Mas por que ele colocou tanta espinha? É uma dificuldade para eu comer aquele diz. Tem mais que a traíra. Tem que encontrar uma opção aí, ó. As mulheres costumam dizer, tá certo, Deus criou todas as coisas, mas precisa ter criado a barata? Então, esse daí, olha, essa daí, tem gente, eu não vou falar o nome Barata ninguém, é para não. distração dos histéricos. Mas tem gente, Deus não criou. Tem pessoas cristãs que dizem Deus não criou a barata. Dizendo, não, Deus Não. criou a barata. Criou sim. Claro. Qual a utilidade da barata? Eu não sei. Sim, Mas É questão de estar ligado a um tipo de limpeza, alguma coisa é a assim. mesma coisa da galinha da Angola. Você tem uma galinha, para que a galinha da Angola? Para comer escorpião. Exato. Aí você Tem vai, mas utilidade. escorpião, para que ele deu Tudo que ele criou. troço? Tem sua utilidade dentro do Tudo ecossistema. tem, Né? tudo Tá bom. tem. Uma paradinha, agora vamos já com o próximo bloco, um momentinho, descansa aí, não pode, que tem coisa boa aí. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos com conhecimento de assuntos relevantes, tratando hoje sobre criacionismo literal. E agora vamos especificamente para o criacionismo. Ronaldo Lemos, criacionismo. O ser humano foi criado, inventado, apareceu, evoluiu da poeira, Deus o fez, foi um outro sábio que é diferente de Deus que apareceu no O que universo. chamado de criacionismo é a afirmação da concepção de tudo que existe através de um único ser. Esse ser cria, eu diria mais, cria, sustenta, organiza e mantém todas as coisas. Exatamente. Esse ser chama-se Deus, né? A Não tem saída, A né? teologia chama de Deus De para que a Deus, gente é. possa entender e ter um relacionamento com ele. Definir Deus é impossível. Até mesmo quando ele mandou Moisés ir lá no Egito, falar com o faraó, etc., Moisés precisou de uma indicação, um cartão de visita, né? Quem mandou, quem foi? Que Deus é esse, etc.? Ele apenas disse, eu sou. Eu sou, me enviou a voz. Né? E é perfeito. Ele é um ser. Agora, o que ele é? Esquece. Ele é um ser, ele é Deus. É um poder. Certo? Um poder eterno, ou seja, não tem princípio, não tem fim, certo? Mas ele é um ser. E é um ser pessoal, né, Ronaldo? Exatamente. Um ser pessoal que criou pessoas humanas, tá? Racionais, como ele o é. Tá? E aí que está essa questão do criacionismo. Criou o planeta,
organizou esse planeta para que o ser humano vivesse aqui e dominasse e com a sua racionalidade controlasse todo o sistema, todo esse ambiente que temos aqui. Pena que o homem às vezes não usa a racionalidade, mas Deus pessoal, né, divino, criou os seres humanos à imagem dele. E semelhança dele. E semelhança Exatamente. dele. Nós não somos deuses. Soprou em suas narinas, e só o homem teve isso, os animais não tiveram isso. Por isso que há uma distinção claramente na Bíblia de animais criados segundo as espécies e o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, a nossa semelhança, a nossa imagem de Deus, digamos assim, não está no físico, não está na matéria, Isso. mas no espírito que veio dele. Eu sei espiritual. Né? E aí vamos pegar um pouco para a física. A física diz matéria e antimatéria. Existe matéria e existe matéria. Isso ainda não é no universo espiritual. Interessante. Tá? Em laboratório já localizaram as moléculas de antimatéria. Você conhece, encontra lá prótons, elétrons e nêutrons, que são os componentes básicos do átomo. Só que eles encontram isso aí, verificam que existem diferenças e juntam para formar um átomo e causam uma explosão. Por quê? Eles são elementos constitutivos de um átomo do oposto da vida material. Então a ciência já provou que existe a antimatéria, que se organiza no inverso da matéria. Isso não tem nada a ver com o criacionismo. Mas existe um ser que está por trás disso, que é um ser imaterial, sem ser corporeamente falando numa estrutura material. Mas o curioso é que Jesus Cristo, o Filho dele, ressuscitou, e ao ressuscitar, já não era mais um corpo material, já era um corpo imaterial, ou um corpo espiritual. Isso tudo é uma grande encrenca para os filósofos, né? Eles não conseguem explicar, porque a verdadeira sabedoria não está limitada por padrões científicos, filosóficos, o que seja. A verdadeira sabedoria é transcendental. Ela vai para o terreno daquilo que você não tem admissibilidade do ponto de vista material e científico. Não tem. Mas a verdade é que o criacionismo tudo, na verdade, veio de um ser que nós chamamos de Deus, que ele se identificou como eu sou. Essa definição de eu sou é a melhor possível? Exatamente. Alguém até disse assim, não há maneira de dizer tal. Deus não existe. Deus é. Porque é a ideia do eu sou. Tá? Ele é. Exato. Ele simplesmente é o que é. Entende? E é nesse sentido. Ele é um verbo que não admite transibilidade. Ele não é eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele apenas não é. Eu sou. Eu sou. Acabou, para aí. Eu sou, né? eu sou. Interessante que esse verbo na humanidade é um verbo de ligação. Nele não, é um verbo absoluto. Absoluto. Né? Ele é autoexistente. Autoexistente. Ele é eterno, autoexistente, tá? E é esse Deus que o pastor Ronaldo colocou, que governa, controla tudo, tem poder absoluto. Tem gente que acha que não, mas ele tem. Também tem, não é? Aí tem uma coisa que você falou, que eu concordo, mas que é meio problemática mesmo, é autoexistente. Ele veio a ser a partir de si, é esquisito. Ele é. Na verdade, ele não veio a existir por si só, não, ele sempre existiu. E aí foge da nossa capacidade de compreensão. Por isso que defini-lo e entendê-lo plenamente é impossível a capacidade humana. Então, basta dizer que ele é. Aí tem que voltar a Paulo, dizer, então conhecerei como também sou conhecido. Exatamente. Né? Aí você sai fora da nossa dimensão. Agora, faz a concepção. A ideia do Deus Criador, do Todo-Poderoso, El Shaddai, né, é o Deus absoluto. Está fora do universo de Senhor compreensão. dos exércitos, todos os títulos que ele fora recebe. do universo de compreensão humana. A própria ideia dele ser um autoexistente, isso aí dá a ideia de que ele veio existir por si só. Não, isso não cabe. Ele é. Ele é. Então ele está além dessa capacidade de existir. Desse conceito que a gente deve dizer, né? É igual quando alguém diz assim, Deus existe. Ele está certo. Mas só que a expressão ali que alguns colocam é pouco. Então vamos dizer, ele é. Pronto. É simples assim. O criacionismo é fantástico até na física. Os filósofos tinham que jogar a toalha. Os incrédulos, você vai ver Nietzsche e tantos outros, que eram materialistas, e tentam provar. Eles, na verdade, com a ciência, com a
a filosofia para tentar provar alguma coisa, ele não está tentando provar para a humanidade, está tentando provar, se convencer para si mesmo. Ele tem que estar seguro daquilo. E isso é terrível, porque Mas é o máximo da ignorância. E Nietzsche tinha uma ideia de querer destruir realmente Deus. Ele tinha a ideia dele, sim, que nós o matamos, porque nós, sei lá o quê, mas a ideia é simples, é destruir Deus, é tirar Deus realmente da história, né? Marx também, não Isso é do ser humano, quer dizer, eu tenho que destruir Deus porque eu sou mais importante do que Deus. A vida começa em mim, né? A vida começa no meu saber, na minha inteligência, na minha concepção das coisas, da visão do todo. Para aí! Isso aí já teve um exemplo anterior, e bem lá atrás foi o próprio Lúcifer. Ele não se contentou com a grandeza que ele tinha, ele não se contentou. E esses espíritos, na verdade, são espíritos também criados. Não, e são esse tipo de espírito maligno que tenta de todo jeito destruir Deus e tirar Deus da história. Eles tentam tirar Deus da natureza, tentam tirar Deus da história, tentam tirar Deus de toda a história. Deus é demasiado forte e importante para ser suportado pelo ser humano. Tá? Tem que ter humildade para entender e aceitar a existência de Deus. É difícil você dizer assim, poxa, existe um ser mais forte que criou, que tem um padrão de moral que contraria tudo que nós fazemos, certo? De princípios que nós abominamos, nós não queremos isso. Nós queremos ser livres para fazer as besteiras todas, mas queremos continuar existindo assim eternamente. Tá? Então, é um ser muito forte e poderoso para o ser humano, no seu egoísmo, aceitar que tem que se submeter a ele. Até para se libertar desse padrão moral, né? É lógico, ele poderia ser. Não é isso? Se libertar do padrão moral. Ele quer se libertar. Lógico, para que ele viva do jeito que ele acha que deve viver e os outros também. E aí que vem a ideia do cara que é, no caso, os fracos são aqueles que têm esse padrão moral e que pensam no além. É a questão da metafísica, né? Isso aí são... Então, esses são os fracos. Os fortes são aqueles que vivem a vida, deixa a vida me levar, a filosofia, né? Deixa, né, eu vou fazer o que tiver que fazer, aí são as paixões, né? Então, eu não quero um Deus que controle, eu não quero Não, eu um Deus... não quero. Eu quero o conceito de liberdade, né, é esse. Agora vem no meio de tudo isso, veio um camarada que não era um teólogo, e disse o seguinte, Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. E aí, adeus? E aí? Como é que se resolve isso aí? E realmente nada se cria. Nada. Se nada, tudo se transforma e nada se cria, de onde veio o todo? Tudo está criado. Exato. Tudo parte Tudo está criado. Tudo está criado. Então dá. Então, isso aqui é uma marretada na cabeça do ateísta, do materialista. E os maiores pensadores e os maiores cientistas do mundo não eram ateus. Não eram ateus. Eu ia falar aqui justamente sobre isso. Não eram. Admitiu, especulava e tudo, mas admitiu a ideia da criação. Exato. O criacionismo, eu sei, um criacionismo, ou melhor, que há gente que acha que pode ser, o criacionismo sim, mas como é que veio? Criacionismo sem Deus é um criacionismo impossível, irresponsável, né? O mundo sem criador, sem uma origem, seria a mesma coisa que nós estamos aqui conversando, mas nós não existimos. Esse ambiente aqui, as câmeras, as 4 câmeras que estão nos vigiando aqui, essa arrumação, essas flores lindas, elas são naturais. Ou seja, naturalmente alguém colocou ali. Né? Essa TV que exibe o programa, enfim, a água que nós somos, isso não existe. Isso tudo é uma grande ilusão. Tudo bem, concordo, uma grande ilusão. Mas quem é que está tendo essa grande ilusão? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Isso tudo, na verdade, nós vivemos num mundo, nós não temos como fugir da realidade. A realidade, ele existe. E a realidade, se ele existe, ele foi criado. Foi criado como? Tem um único livro que fala como, é a Bíblia. Não tem nenhum outro livro de sabedoria. Nem Alcorão, a Torá, que é a Bíblia, na sua parte inicial, é claro, não tem nada que consiga contradizer isso aí. Então, esse materialismo, a inexistência de Deus, de um poder, de um Criador, etc., que é um ser moral,
Porque todos os princípios da moralidade, da seriedade, da sinceridade, da verdade estão na natureza. Ela é absoluta porque ela reflete o Deus que a criou. Voltamos já em 2 minutos. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, tratando hoje sobre a questão do criacionismo, do evolucionismo, etc. Nesse bloco, que será o nosso bloco final do programa, que vai globalizar, portanto, as ideias, vamos lá. Por que tem que existir um Criador? Tudo que nessa vida tem um princípio, tem um meio e um fim. Sim. Mas o fim não é o fim, porque é uma transformação do que existe. Se o fim não é um fim, todas as coisas sempre têm uma origem primeira. Tem que ter uma origem primeira. Mas essa origem primeira não é material, não pode ser material. Tem que ser um ser imaterial para dar origem àquilo que é material. Porque a partir daí vem um processo de evolução, de transformação, de mutação, segundo Lavoisier. É essencial na filosofia a existência, não estou falando teologicamente, a existência de um Criador, Ronaldo de Cá, Ronaldo Lemos. Você falou em filosofia, tem que ser o Ronaldo de lá. Não, de lá é outra coisa. De lá eu sei que vai responder, então eu quero você que é um aprendiz de filósofo. A gente pensando, estudando, né, a razão de ser e de existir, né, aí é filosofia. Né? Aí então, é necessário admitir a admissibilidade de um Criador que não é material. Se for material, ele teria que ter um componente... Já teria que ter algo... Para ser material, teria que já vir de alguma coisa. Então, né? Ele não veio de alguma não coisa. Não pode ser material. Então, por isso, é essencial que o Criador seja impessoal. Mas ele é pessoa. Ele é imaterial, desculpa. Ele é pessoal. Correto, Ronaldo? Sim, correto. Tem que ser, não há outra possibilidade. Só quem é pessoal tem racionalidade pode criar seres irracionais e racionais. Irracionais. Seres irracionais não podem criar seres racionais, seria um absurdo lógico. Nem tem padrão moral para se conduzir. Exatamente, porque o ser pessoal tem um padrão moral, e esse padrão moral esse padrão moral está em todas as suas criaturas racionais. Né? E aquelas criaturas que ele faz parte do ambiente do planeta e de tudo que existe, né? E como, por exemplo, os animais, eles são dotados daquilo que o Criador entendeu que deveria ser dotado, tudo isso girando em torno do homem para o bem do homem. Olha que coisa. Entende? Nada existe aqui que o Criador, né, fez existir que não seja para o bem do homem. Tudo que existe, todo ambiente criado, se nós olharmos o nosso planeta, tudo, água doce, tá? O sal, tá? E tudo que existe, o açúcar, né, aí produzido de diversas maneiras, tudo que existe, os animais e todas as espécies, né, que existem. Eu na minha casa, tem um corredor. E quando eu vou passando pelo corredor, um corredor grande, eu observo aquelas lagartixas, né, que falam isso? Esses bichinhos. Crocodilos de miniatura. Crocodilos pequenininhos, né, passando. Eu chego a vê-los e contemplá-los e vejo ali, às vezes, 3, 4, 5, eu penso assim, meu Deus. E tem um que fica no muro, que eu, sinceridade, acho que aquilo é um crocodilo mesmo. Sério, ele é muito grande. E eu vejo como eles existem, qual a necessidade deles. Aí eu começo a filosofar. Então, assim, eles existem por uma finalidade
Uma delas, né, eles vão devorar esses bichinhos, por exemplo, Esses insetos aí. insetos, né, que podem trazer-nos mal e tantas outras coisas. Né? Outros bichinhos vão devorar o gato que vai dar conta do rato, e aí sucessivamente. Tudo foi criado na natureza, no nosso planeta, para o bem do ser humano, tá? Que é racional. Tá? Entendeu? Então, Deus que é racional, o Criador racional, é uma lógica, ele cria, dotado de um ser pessoal, dotado de um padrão moral, de racionalidade, cria seres também com padrão moral, dentro de cada ser tem esse padrão moral, o ser humano tem isso, né? E esse ser humano deve viver segundo esse padrão moral, dotado de racionalidade, e sim, ele cria todos os seres que existem aqui para o bem desse homem. Olha só, aí uma perguntazinha, aparentemente todo. Como um ser pensante, como criar um ser pensante sem ser um ser pensante? Nós somos um ser pensante. Só fomos criados um ser pensante porque o ser que nos criou é um ser pensante. Aquele penso logo existe. Se existe um ser que pode dizer, se eu penso logo existe eternamente, é Deus. Ele pode dizer isso. Né? Então, um ser pensante criou um ser pensante. O nada não cria nada, porque o nada não existe. E o que não existe não pode vir a existir por si só. Até porque não existindo, não pode mover nada em direção a qualquer lado. Né? O porquê dessa rejeição que existe na Terra, de aceitar e de crer um Criador, um Deus, essa rejeição da existência de um Criador e de um ser, na verdade, essa síndrome de Deus, Ronaldo de Cá. A ideia de que, como já falamos aqui, né, no início do programa, né, aquele conceito de conhece a ti mesmo, hoje, isso era lá na Grécia Antiga, lá, que hoje, a partir da Idade Média, vem a evolução do pensamento, né, a especulação, aí é completado em dizer conhece a ti mesmo e verás a Deus. Então a ideia é que nós somos Deus. Né? O mundo é concebido a partir de mim mesmo. De mim mesmo é a ideia de um mundo. De mim mesmo eu tenho uma ideia de um mundo. De mim mesmo eu acho que, ou penso que o mundo, o pessoal fala assim, né? Gira em torno de si. Não, o mundo está dentro de si. Eu sou o mundo. Né? Então, não existe necessidade de Deus. Não existe necessidade de Deus para quem pensa assim, tem uma lógica dessa. Porque ele é um ser pessoal, princípios morais, tudo delineado, e o ser humano não gostaria de viver, de ser refém de um Deus que determina tudo. Mas somos. Né? A humanidade gostaria de não ser refém, ela gostaria de ser autora da sua própria história, autora dos seus, legisladora dos seus próprios interesses, e a coisa não é assim. Não é, não vai ser. Por isso a rejeição desse. A rejeição. Então, o universo é como é, não como as pessoas gostariam que fosse. Começou, como começou e por que começou, nós não sabemos, mas não vamos saber nunca, nesse conceito e nesse nível que estamos de racionalidade. Mas que existe tudo e um todo que está sobre todo mundo, quer queira, quer não queira, e subordina tudo a princípios absolutos, nada de Deus é relativo, nem mesmo nós que somos um ser, digamos, criado, não somos relativos, somos absolutos. A partir do momento que fomos criados, também não somos destrutíveis. Nunca deixaremos de ser criatura. Nunca deixaremos. Então, tanto em termos de salvação será eterna, quanto em termos de perdição, igualmente será eterna. É o universo do Criador da eternidade. Né? Você fez essa pergunta, eu me lembrei de uma situação, a pessoa com esse sentimento, né, de que ele é completamente capaz, ele fez uma declaração que depois ele não prestou atenção no que ele disse. A gente discutia, eu falava com uma pessoa que estava fumando, eu falei, poxa, você ainda fuma? Hoje, né, antigamente todo mundo fumava, mas hoje existe uma consciência mundial contra o tabagismo, disse até que hoje tem mais gente que deixou de fumar no Brasil do que estão fumando. E aí uma terceira pessoa que ouviu a conversa, né, disse assim, bom, eu que já nasci sabendo que é certo e errado, nunca fumei. Essa é a concepção de vida dele. Eu que já nasci sabendo que é certo e errado, nunca fumei. Então ele é autossuficiente, sabe tudo,
mas só que ele esqueceu que ele diz assim, ele foi criado. Ele não nasceu sabendo. Não nasceu. Sim, mas na ideia dele, ele É é igual a Deus. autoexistência. Ele é igual a Deus. Já sabe o que é certo e errado. Então, moralmente, ele é perfeito. Pois é, mas se você sabe, já nasceu sabendo do que é certo e errado, qual é o referencial de certo e errado? Exatamente. Né? Não, mas Qual a é ideia a é que visão? já E ele é nasceu sabendo. autossuficiente também, né? Ele já nasceu. Teria que ser autossuficiente. Né? Ó, Também. Então, para que Deus ser igual a mim? É. É igual a mim. Vamos empatar aí. A origem e a origem de Deus. Esses são os filósofos, alguns deles se incomodaram muito tempo sobre essa questão da origem de Deus. Olha aí. Por que ele tem que ter uma origem? Porque eu tenho? Né? Tem seu nome. O que é a coisa criada para questionar o Criador? Exato. Qual a razão, qual o direito que tem a coisa criada para questionar o Criador? Certo? Não tem jeito. Há coisas maravilhosas que eu uso, produtos da tecnologia, etc. Mas essas coisas que eu utilizo não têm consciência da sua A existência. ideia de Tomás de Aquino, motor imóvel, primeiro motor Primeiro imóvel, motor. que move tudo e não é movido por ninguém. As provas da existência de Deus, segundo a teologia natural dele. E essa é uma lógica. Quem é que derruba aquilo ali? Não tem como. Não tem como. Qual é o sábio para contestar Tomás de Aquino com as provas da existência de Deus? Mostre-me um. Causa eficiente. Ele causa. Ele causa sem ter sido causado. E é incausado. Ou seja, não tem como, não é causado. Bom, o Deus dos judeus. Você conhece o Deus dos judeus? Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus, né? Não tem diferença nenhuma. É o Né? mesmo Deus, é o único Deus. É o único Deus, né? O Jeová, Javé, quais outros nomes que ele tem? Jeová, Javé, Elohim, El Shaddai. E nomes ocasionais. A expressão, São nomes ocasionais. a expressão Jeová, na verdade, a ideia original, de acordo com o hebraico, que no hebraico não tem Jó, Não. né? Então é Jeová, Iavé, tá? O Javé, o Ravé, Chavé, etc. Por aí afora. Elohim são expressões, né? Mas nenhum desses nomes e títulos define Deus. Não. É impossível fazê-lo, né? Nós temos que aprender isso. Não. Esses nomes, na verdade, mostram a relação dele com a vida, com o mundo, com as pessoas. Alguma coisa, uma percepção que nós temos dele. Né? Mas a percepção que nós temos dele nunca será a essência dele. Nunca será, né? Nunca será. A percepção do modo como a gente percebe, Como a gente percebe, como a gente vê. e atua na história. Exato. Jeová é a nossa bandeira, fundamental, nosso estandarte. Exatamente. Jeová é a nossa cura, porque ele traz a cura. Ele traz Mas isso são nomes atribuídos ao caráter. É a Sara, nossa terra, eu vou criar a cura, porque eu vou abrir bem perto. E fica Sara e cura. Sara e cura. Brincadeira, né? Bom, os deuses cristãos é o mesmo Deus Jeová, Javé, etc., do judeu. Mas o curioso é que existe uma outra religião, os muçulmanos, que na verdade o muçulmanismo ele não foi criado, não foi uma... Quem o criou, na verdade, queria, na verdade, contextualizar, queria, digamos assim, se aproveitar do Deus que cria o mesmo Deus, né? o Alá, na verdade, o único profeta, etc. O Deus dos islâmicos foi uma tentativa de um árabe, diríamos assim, dar uma explicação para o seu povo. Ele, na verdade, não criou um outro Deus. O Deus que ele cria é o mesmo, mas tentou dar um outro nome, etc. O islamismo, no fundo, é o judaísmo que não deu certo. Mas a base né? O Maomé não queria criar uma nova religião, ele queria harmonizar os pensamentos que ele estava tendo com o judaísmo que ele conhecia. Então ele se apresenta como sendo o único profeta para sintetizar tudo isso. Ninguém consegue. Tem uma suposta revelação. E aí vem o Alcorão, o texto, tá? Que tem muita coisa a ver historicamente com o Velho Testamento. Claro, até porque essa ideia de Abraão também. Não tem, está tudo lá. São descendência de Abraão. Está tudo lá, você vai encontrar até dilúvio. Agora, você não pode fugir. Agora, uma diferença assim, técnica e teológica também, a ideia do Deus, no caso dos judeus, e aí também do Islã, é a ideia de um Deus único
E, no caso pessoal, é a ideia unicista. Eles não têm a ideia triuna da Trindade. Da Trindade. Exatamente. A diferença está nesse aspecto teológico aí. Então, A ideia eles da estão no Antigo Trindade não Testamento. admite de maneira nenhuma politeísmo. Não é politeísmo. Sim, E as outras. E também o islamismo também não é politeísta. sim. Também não é politeísta. Então, Isso. o judaísmo, o cristianismo, o islamismo São monoteístas. são monoteístas. Com uma visão Deus teológica, ou a definição, É. digamos assim, se for pensar teologicamente, né, de Deus diferente. No caso, o Deus, no caso, como nós cristãos pregamos, ensinamos, interpretamos, né, e tal, a questão da doutrina, da Trindade. Tá? Mas é uma forma de Deus em manifestação três do mesmo pessoas. Deus. Sim, exatamente. Agora, eles estão no Antigo Testamento. Então, no caso dos judeus do judaísmo, eles estão lá. Eles não acreditam, claro que não, no Messias que veio, eles estão esperando. Esperando ainda, mas eles admitem. Né? Sim, admitem a ideia do O Messias. próprio Espírito Santo, que é um elemento da Trindade, você vai encontrar lá, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu sabia que existia o Espírito Santo. Né? Então, o judaísmo ele está sentado nas mesmas bases, Sim. sem nenhum problema. O islamismo tentou remediar, tentou fazer uma definição, não conseguiu sair dos mesmos O princípios. judaísmo tem o mesmo livro sagrado que nós temos. Que nós temos que abrir. O islamismo não. O islamismo criou. Exatamente. O islamismo, na verdade, é o Alcorão, vou falar às pessoas, os árabes vão mostrar, é uma corruptela do Velho Testamento. É uma corruptela da Torá. Não estou falando isso com maledicência. Não. Eu acho que é um povo que tem que ser respeitado. Os princípios deles não são ruins. Né? Muitas coisas da lei mosaica estão presentes Sim. no Alcorão, etc. Mas foi uma tentativa de harmonizar o inarmonizável. Né? Exato. Não tem como O você... problema do islamismo, falando sociologicamente e filosoficamente também, infelizmente, é a questão do extremo. Eu ia falar de radicalismo. Exatamente. Esse é o problema. Mas esse radicalismo pode ser muito bem tirado do Velho Testamento, porque a relação de Deus com a humanidade no princípio, nos tempos, era tremendamente radical. Ele deu ordem, olha, vai lá, entra, mata todo mundo, mulheres, crianças, etc. E quando os caras não matavam, ele ficava furioso com os camaradas. Mas essa é a ideia. Deus sempre foi muito radical. Exato. E tem que ser. Né? Isso não continuou, pastor, devido ao conceito democrático existente hoje em muitas nações. Senão, não teria controle. Eles continuariam com a ideia imperial deles de conquista e de imposição da religião. Tá? Da maneira deles enxergar e ver, ou seja, converter todos os infiéis. Todos aqueles que são infiéis devem ser convertidos ao Islã. Entende? E agora o radical, né, aquele que é extremo, ele pega Mas o cristianismo também foi rejeitado nisso. Não correu o mundo para fazer um prosélito. Exatamente. Já é a ação do Espírito que entra para modificar essa relação. O verdadeiro cristianismo é a ação do Espírito que faz isso através de pregações como Exatamente. Não de imposição. E não de imposição. E o cristianismo teve, infelizmente, uma fase que trabalhou essa questão da imposição também. Mas pelas questões democráticas, e só não se mantém assim porque houve uma evolução da humanidade. Né? A evolução da humanidade. Mas, no fundo, tudo vai... o cristianismo é a forma, digamos assim, mais espiritual, natural, leve, lógica, porque não é uma questão de imposição e uma decisão pessoal. É uma religião democrática. Ela é democrática. Embora não seja uma construção nossa, nós não construímos esse princípio, mas nos foi legado e dado o privilégio de decidirmos se queremos ou não, o que queremos e o que não queremos. Bom, isso existe, nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas, nós não somos... O ateísmo, então, é pior de tudo, né? A existência de Deus é colocar o homem no lugar de Deus em absoluto, certo? E aí, Ronaldo, tem alguma palavra a dizer sobre essas nossas questões deste programa? Ou está satisfeito? Quer mudar de religião? Não. Não. De filosofia de vida também não? Não. O Ronaldo de cá. Deus
um ser pensante, criou seres pensantes para cuidar daqueles que não pensam. Exatamente. É fantástico. E nós que achamos que pensamos, acabamos de fazer esse programa que nos deu bastante prazer. Né? E o evolucionista ele vai evoluir até o dia que ele encontrar Deus. Né? Então não tem jeito. Eu sou um evolucionista. Estou evoluindo a cada dia. Nesse aspecto. Nesse aspecto, sim. Nós somos evolucionistas nesse aspecto. Né? Eu comecei pequenininho, bebezinho, era bonitinho, mas ainda era, não sabia nada. Cheguei a um cara hoje, continuo não sabendo tudo. E eu sou desprovido de beleza alguma. Não é que você não seja desprovido de beleza alguma. Beleza é uma questão de ponto de vista. Talvez no seu caso seja a ausência da vista. Brincadeira. Não, obrigado pelo seu audiência. No próximo sábado, na próxima terça-feira e sábado, não estou confundindo tudo. E o idoso é um problema sério, né? Na próxima terça-feira que estaremos com mais um programa chamado Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Vem coisa boa por aí. Um abraço, até lá.